Olá, turma! Aqui é a professora Maiara e na aula de hoje nós vamos ver um pouco de aspectos da cultura indígena, né? E na aula de hoje vocês vão realizar um trabalho valendo nota de TG sobre esse tema, certo? Então vamos lá. Cultura indígena. A cultura indígena, ela inclui a produção material e imaterial de inúmeros e distintos povos em toda a América. Material é tudo aquilo que é objeto, né? Aquilo que é palpável, aquilo que são coisas físicas, concretas. E imaterial são ideias, culturas, costumes, né? Aquilo que eu não posso tocar, né? Que não é uma coisa, não é um objeto, e sim uma ideia. É importante destacar que não há uma cultura indígena, mas várias, né? E cada povo desenvolveu suas próprias tradições religiosas, musicais, de festas, artesanatos, dentre outras. A cultura indígena brasileira ela é vasta e diversificada, ao contrário do que pensa o senso comum, né? Ou seja, muitas vezes quando nós falamos a palavra indígena ou índio, nós acabamos generalizando de maneira que parece que todos esses povos são iguais, o que não é verdade. A cultura indígena ela é diversificada, né? Bom, os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes, com muitas diferenças de comportamento, cultura, eles tinham elementos comuns que consolidavam uma cultura indígena como um todo, né? Ou seja, que tinham pontos ali parecidos, que faziam com que todos aqueles povos tivessem, né, uma característica comum. Principalmente a organização social baseada no coletivismo, né? Ou seja, você não tinha aquele sentimento de propriedade privada, de posse. Todos os povos dentro daquela comunidade eram iguais. A ausência de política, Estado e governo, ou seja, você não tinha um rei, você não tinha um governante. Dentro das tribos indígenas, todos os povos têm os mesmos direitos e deveres. A ausência de moeda, né? Então eles não utilizavam dinheiro físico e de trocas mercantis, né? Ou seja, de trocas comerciais, religiões politeístas baseadas em elementos da natureza e ausência de escrita. Então, essas características são características que esses povos indígenas tinham em comum. Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares, ou seja, parecidos. A divisão do trabalho também era parecida entre todos esses povos. O modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta, acrescida da agricultura de algumas plantas como a mandioca. Ou seja, essas características são características que esses povos tinham em comum ou similares, parecidas. E como é que era a religião indígena? Bem, a religião indígena ela era baseada em um conjunto de mitos, né, uma mitologia sobre seres espirituais. Ou seja, era uma religião politeísta, né, uma religião onde eles acreditavam na existência de vários deuses, de várias forças sobrenaturais, né? Era muito variada, porém você tinha em comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais, na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, que no caso é os pajés, né? Podendo ser homem ou mulher. Tupã, Tupã era o ser sobrenatural supremo que controlava a natureza e, como é comum nas religiões, a identificação dos seus deuses com os seus povos era representada pela figura de um índio poderoso. Ou seja, na maior parte das religiões tradicionais indígenas, o principal deus, né, da sua mitologia era Tupã, que era representado por eles como a sua imagem e semelhança, ou seja, como um indígena poderoso. Além disso, né, além desse deus, existia a figura mística de Abaçaí, que para alguns povos tratava-se de um espírito maléfico que perturbava a vida dos índios, ou seja, eles tinham ali também esse dualismo entre o bem e o mal dentro da religião. Os povos tupinambá desenvolveram mitos de criação do mundo e acreditavam em sua possível destruição futura por meio de dilúvios que matariam todos. Eles também acreditavam em entidades como Mairé Monã, que teria ensinado a agricultura à humanidade para que esta pudesse alimentar-se melhor. Ou seja, muitas das características da religião indígena, apesar de ser uma religião politeísta e cheia de espiritualidade com a natureza, muitas características são muito parecidas com outras religiões mais modernas, né? Os pajés, que são as pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais, utilizam a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais de cura. Os rituais chamados pagelanças
poderiam ser feitos em festividades, como forma de agradecimento e de pedido, e para efetuar curas medicinais. Eles envolviam, em alguns casos, música, danças, né? Então, grande parte dos hábitos culturais dos indígenas estava extremamente ligado com essa espiritualidade religiosa, inclusive, né, as suas danças, né? Nós vamos falar um pouco mais na frente. Bom, sobre o artesanato indígena, né? Os índios eles utilizam adornos corporais, pinturas com materiais extraídos da natureza, como a tintura de urucum, os colares de peças naturais, os botoques e adornos feitos com base na arte plumária, né? Que é a arte que utiliza plumas e penas de aves. Há uma importante simbologia por trás dos adornos e das pinturas corporais que podem identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição social do índio, estabelecendo uma espécie de identidade cultural dos povos indígenas. Né? Então, também é comum a produção de artesanato para ornamentos, de utensílios como cestas de palha, cuias, e nas tribos antigas de arco, flechas e lanças, né, utilizadas para a caça e para a guerra. Né? Ou seja, o artesanato indígena também possui uma imensa riqueza, né? E tem vários aspectos, principalmente baseados nas pinturas, nos adornos, nos materiais feitos de pena, né? E em outras formas de artesanato também. Os costumes indígenas, né? As sociedades indígenas, elas prezam muito por duas coisas principais: o respeito e a ligação com a natureza, né? E o respeito à sabedoria dos anciãos, das pessoas mais velhas, né? É ainda comum nas tribos indígenas o pensamento de uma vivência sustentável, que é quando você retira da natureza somente aquilo que é necessário para você sobreviver, sempre deixando a natureza em primeiro lugar, sem agredir a natureza. As pessoas mais velhas, elas são consideradas mais sábias, o que garante a elas certa autoridade dentro da tribo. Que no caso, né, os anciãos são tidos como pessoas mais sábias, né, então são sempre mais respeitadas dentro das tribos. Os povos falantes do tupi estabeleciam uma divisão do trabalho baseada no gênero e na idade. Ou seja, idosos e crianças não trabalhavam, exceto espantando pássaros e outros animais das plantações. As meninas adolescentes ajudavam no cuidado das crianças mais novas. Homens adultos fabricavam utensílios de caça, pesca e guerra. Também fabricavam canoas, guerreavam, caçavam e preparavam a terra para o cultivo. Já as mulheres adultas eram as responsáveis pelas atividades agrícolas, pela coleta, pela fabricação de utensílios domésticos, pela preparação de alimentos e pelo cuidado das crianças. Ou seja, existia, né, dentro das tribos indígenas uma divisão social bastante organizada do trabalho. Né? Cada pessoa tinha a sua tarefa diferente, mas sempre baseado no interesse da coletividade, ou seja, no interesse de todos, da tribo. E sobre a alimentação indígena? A alimentação indígena costumava ser baseada no consumo de frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carnes de caça. Né? Frutos como o açaí, o caju, né, eram comuns na alimentação de povos de algumas localidades, como o norte e o nordeste brasileiros. Os índios do norte, eles também consumiam muito o guaraná como fonte de energia, né, para as suas atividades diárias de guerra. A mandioca era a principal fonte de carboidrato deles. Por isso, ela era amplamente cultivada. A tapioca e a farinha de mandioca eram maneiras de estocar a mandioca para a utilização posterior. Hoje em dia, apesar de manterem muitos hábitos alimentares, os indígenas que permaneceram tiveram que se adaptar aos hábitos alimentares da sociedade brasileira contemporânea. A caça, a pesca e a coleta, que eram possíveis quando as florestas eram preservadas, já não são mais suficientes para alimentar a pequena população indígena devido ao desmatamento. A introdução forçada dos indígenas no modo de vida urbano e rural desenvolvido pelos brasileiros pós-colonização modificou drasticamente a sua vida e a sua maneira de se alimentar, né? E sobre as danças indígenas. A dança e a música tiveram e ainda têm um papel religioso dentro da cultura, como eu já tinha falado anteriormente, né? Geralmente, a dança é realizada em rituais e festividades religiosos, entoados em agradecimento ou como forma de pedido às divindades, podendo ser realizada individualmente ou em grupo.
Geralmente, a dança indígena possui uma execução de passos que requer a formação de duplas, ao menos em um momento dela. Geralmente, as danças elas são realizadas por pessoas com o corpo pintado, pois a pintura corporal também é um elemento da simbologia religiosa. Algumas danças de rituais xamânicos, né, que são lideradas por xamãs, que são as pessoas capazes de fazer uma ponte entre o mundo e o sagrado, né, entre as pessoas e os deuses, que são, no caso, os pajés, entoados por índios de tribos amazônicas, utilizam também máscaras. Podemos destacar como principais danças indígenas as listadas a seguir. A acígua, ou acigua, feita pelo pajé e pelo melhor caçador da tribo para resgatar a alma de um guerreiro indígena morto. Ela advém da tradição indígena guarani. A tiaru, praticada por homens e mulheres da tribo. Ela objetiva afastar os maus espíritos do local. A toré, entoada por várias tribos e com diferentes variações. Geralmente ela é feita em círculos por todos da tribo, ao ar livre, com passos definidos pela batida de um chocalho feito de cabaça e pedras. Quarupi, dança típica de povos do Alto Xingu. O Quarupi, que é destacado por todos os membros da tribo, visa fazer uma homenagem aos membros que já morreram. Ou seja, todas as danças indígenas elas têm um significado espiritual por trás delas, né? Não é só dançar por dançar. Não é, a dança para eles não é vista apenas como um divertimento, e sim como rituais religiosos.